também pesquisadora da USP, Maria Menezes, que é cofundadora de Famílias pelo Clima, e Samantha Greig Proença, também voluntária. Nós somos parte desse time que organizou essa exposição, traz fotos aí de 18 países, fotos de terras de crianças, 18 países, de 5 continentes aqui representados. E nós estamos numa alegria tremenda de ter essa audiência, pessoal do laboratório do Legum, da Universidade de São Paulo, da Escola de Comunicação da FIAT. É um prazer poder estar aqui com vocês para apresentar essa nossa exposição. Mas antes eu gostaria de agradecer imensamente ao CIDER por ter nos acolhido a essa exposição, também essa audiência linda que vai nos acompanhar e está acompanhando aqui. A todas as mães, aos pais, aos cuidadores, que nos enviaram as fotos, que já engajaram nessa campanha desses 18 países do continente. Muitos deles também são das redes globais de pais, de mães, de cuidadores que se reúnem por uma justiça intergeracional. Então, muitas dessas fotos foram também de pais que fazem parte da rede internacional Our Kids Climate e também do Parents for Future. Famílias pelo Clima é um movimento aqui do Brasil que representa o Parents for Future Global. Bom, e também o nosso agradecimento ao Our Kids Climate, que viabilizou essa iniciativa, nos permitiu recursos, inclusive, para que a gente pudesse fazer essa iniciativa. Então, nós somos mães dessa delegação do Our Kids Climate e a gente está fazendo o melhor com água limpa e escolhas das nossas crianças. Bom, e também um agradecimento especial a todas as mães do Famílias pelo Clima, porque somos hoje um grupo atuante de mães, já tivemos pais, mas agora somos principalmente mães que estão aqui atuando nessa rede brasileira, e principalmente a uma mãe voluntária maravilhosa, chamada Clara Ramos, que também sem ela nada disso teria acontecido, ela não pôde estar aqui, mas ela está conosco e ela está em cada detalhe dessa exposição de fotos. Um agradecimento especial. E também a Denise Pini Fonseca, que foi quem fez todo esse contato com o CIDER, para que a gente pudesse estar aqui nesse espaço, nesse espaço da educação na COP30 aqui em Belém. E aí, um agradecimento especial também à Carolina Vieira, que foi uma produtora local aqui de Belém, que colocou a mão na massa, se engajou com a gente, é uma super parceira, e agora ela já faz parte de Famílias pelo Clima também, e ela foi a produtora que montou toda essa exposição, literalmente com as próprias mãos. Então, e a gente tem também, se a gente puder simplificar o que é essa exposição, ela é um grande desabafo. Eu acho que ela é um desabafo coletivo, de amor, de cuidado, de proteção a todos que amamos, e ao que amamos, e a quem amamos, e também de esperança, mas também um chamado para a urgência. A crise climática é a maior crise do nosso tempo. Nós estamos já vivendo as consequências disso e a gente precisa agir coletivamente pelas soluções para essa crise. E a gente precisa também trazer um recado urgente e claro para os dirigentes que estão aqui, os países que estão aqui representados na COP, para que a gente um chamado de urgência, porque as decisões que estão sendo tomadas estão muito aquém das necessárias para que a gente consiga assegurar um futuro digno para os nossos filhos. É por isso que a gente está aqui fazendo esse chamado e chamando essa atenção. Que nós, enquanto pais, estamos falando do que é mais importante para nós, são os nossos filhos. E cada pezinho desse é um pezinho de uma criança que é tudo para aquela mãe, para aquele pai, para aquela família. Então, são essas histórias que a gente está aqui. Eu queria passar para a Mari agora, mostrar um pouco mais da exposição e como ela foi estruturada.
A exposição está dividida em 3 etapas, né? A gente começa com essa parte da exposição que fala das preocupações. Então, cada foto, né, traz um desabafo de uma mãe, de um pai, colocando sua preocupação com o distanciamento das crianças da natureza, a poluição da diversidade. Então, cada uma delas traz um pouco desse eu vou caminhar para mostrar um pouquinho. A gente está falando dos impactos. Então, tem histórias de famílias que já estão sendo impactadas pelas mudanças climáticas, né? Então, a gente tem, por exemplo, essa foto que é de um garotinho que teve o seu parquinho destruído depois de uma explosão recentemente nas festas, né? E a gente tem 2 fotos que são de famílias das enchentes de um colégio lá no Rio Grande do Sul, em 2024. Uma delas é a minha foto, com as minhas filhas aqui na nossa casa, que foi inundada pela enchente. Um pouco mais para cá, a gente tem também, por exemplo, essa família que vive muito perto dessas grandes redes de transmissão, que tem poluição sonora de noite, isso afeta a saúde mental da família inteira, né? Tem mais. Pode mostrar. E a partir daqui a gente começa a falar um pouco de esperança. Eu gosto muito dessa foto aqui porque ela mostra, né, o título dela é Primavera, né? Então como que a própria Starlink. Oi?
Bom, chegar na porta, no seguinte, a gente vai terminar então, a gente tem a imagem daquela com as flores, enquanto a gente está falando da privação. Eu não sei. Ah, mas consegue transmitir? Sim. Olha, tá gravando. E aí tem que finalizar com a foto da máquina. Porque não seja forma. Daí a gente fala que essa exposição virtual vai estar disponível, e a gente pergunta qual é o próximo passo. E quando ela fala da Mari, essa imagem, como eu posso conseguir dizer isso aqui, para normalizar. Antes da fala da Mari, eu vou falar do nosso chamado, é de exposição virtual, qual é o nosso próximo passo. Então, antes da fala da Mari, eu já... Próximo passo. E aí eu vou para lá. Não, a gente fala das corzinhas, e aí Eu fecho cada vez. e aí você fecha cada uma. Exatamente. É malha, né? Essa aqui? Essa aqui, né?
que termina com imagens de esperança, né? Então, os pais mandarem as fotos. Um exemplo é essa linda, que chama Primavera, que traz muitas cores, né? A primavera do inverno. Então, uma forma simbólica de falar de esperança, a história de educação, né? As relações com a natureza, isso de cultura, que a gente pode ter considerando tudo que as meninas comentaram aqui, a Dani, a Mari, nós temos, no final da nossa discussão, uma mensagem, né? Eu disse que a gente comenta e a gente mostra as fotos. Quais serão os próximos passos? Onde nós colocamos o público que está presente lá, eles preenchem essas coisas com mensagem e pendurem uma árvore na frente. E uma das mães que está em questão de mães pelo clima também, a Amazônia de Pé, todas também parte da delegação de mães uma das coisas muito interessante. E a emoção e o amor por nossas crianças seja um impulso contínuo. Nós conseguimos. Então, é essa mensagem que a gente coloca na nossa virtual. Não sei se dá para chegar nela nesse momento. A foto de um mãe, numa das primeiras greves que teve em 2019, onde ela coloca uma frase. Deixa eu ver se chega lá nesse vídeo. Isso, mas a gente pode mencionar um pouquinho mais nessa frase dessa mãe, que é a Mayra. Ela representa que todas nós sentimos quando fomos chamadas para o trabalho que a gente faz voluntário, em paralelo com os trabalhos. Esse chamado que a Mayra coloca nessa primeira greve global, é que nos move a todos. Feita nessa fase de carrasca, primeira greve do clima, como poderia olhar os olhos dos meus filhos e dizer que eu sabia que não fiz nada. Então, eu acho que nós nos protegemos as nossas crianças, que pela nossa, elas são tudo. Nós temos que lutar na justiça intergeracional. E essas crianças têm acesso a escolhas, oportunidades de escolhas. Da maneira como nós estamos deixando a herança desse planeta que a gente tomou, são menos oportunidades. E elas estão o tempo inteiro com o modo de sobrevivência de cada. A gente já tem vários que nos dizem que já aumentamos em 1,5 grau o aumento da temperatura média do planeta, e a gente agora está arrumando aos 3 graus se não fizer a conferência das partes, a COP, e essa esse espaço que todos nós temos que proteger e preservar, que é também a nossa sobrevivência. É importante que a gente acelere esse processo. Nós, enquanto mães e cuidadoras, estamos aqui justamente para pressionar essa mudança. É uma questão que a gente fala que a crise climática é uma crise de desconexão, que somos a natureza, mas a gente está agindo na destruição da natureza da qual somos parte. Então, se somos parte do problema, a gente precisa ser parte da solução. Isso, a gente está aqui, aprendendo, inclusive, um chamado do governo e dessa presidência da COP, nós, como mães, somos parte da multidão global, trazendo a nossa parte, trazendo a nossa contribuição. E a gente quer encher aquela área,
vocês viram primeiro aqui, mensagens. E nós vamos encaminhar essas mensagens aos líderes para que eles entendam que a panela de pressão da sociedade civil, inclusive de mães empreendedoras que estão preocupadas com isso, ela está aqui presente. Nós vamos nos falar diante da relação que vem acompanhando as últimas conferências do Rio. A gente quer urgência também na tomada de decisão. As outras elas precisam de vontade política. E é isso que de todos esses líderes locais que estão aqui reunidos, para que eles não só para voto, mas se eles pudessem ter recursos, inclusive, os países que estão sendo especializados, por isso eu falo de justiça internacional e de justiça climática. É disso que a gente fala, infelizmente, porque os que menos contribuíram para essa crise, hoje são os mais contribuídos. Então, profissionais, mães, cuidadores, voluntárias desse movimento, e nas nossas atuações também, com cientistas, com educadoras, a gente quer fazer esse chamado para que as mensagens sejam estar nas folhas, para que isso chegue às lideranças, e a gente possa pensar que não estamos aqui divulgando. Vamos convidar, né, que todos venham aqui até o dia 21 e que realmente deixam com as frases, com os desejos, com o nosso espaço. A área chega para fazer crescer essa mensagem. Nós agradecemos muito a presença de vocês. E a gente gostaria também de convidar, porque aqui à tarde, se vocês quiserem, nós vamos fazer o lançamento que é um que nós produzimos, somos coautoras dessa cartilha, do Brasileiro, do Escola pelo Clima, uma cartilha que pela USP, pela ligada ao Instituto de Estudos da USP, e o Centro de Planetário Brasileiro, temos também a participação, e a gente precisa, então, participar dessa cartilha. A gente vai lançar uma iniciativa do ponto de vista de quem mora em São Paulo, uma se desconectou da natureza. Tira uma região em que a gente tem centenas de povos originários que não tem muita ausência esse evento, uma troca, para que a gente fazer parte desse continuamento do nosso país. Eu acho que a gente passou por cima da parte da cartilha, da parte da nossa na casa de vocês, em Minas Gerais do Sul, que foi diretamente impactado por gente do Estado. Mas eu queria, se você dizer a gente que quem tem apoio, quem se solidarizou, não sentiu na pele. Está trabalhando tanto tempo pelo caminho, foi na COP de Glasgow, como presidente da COP na época, pediu a tomada de contasse o que foi isso, porque eu acho que eu tive uma bem resumidamente, o que eu tive de lição disso, porque eu achava que não era justo. No jornal e a questão da gente, né? E eu acho que a gente, nossa família, que a gente cai, a gente o que a gente pode fazer em relação a isso? Porque do jeito que eu a gente que, infelizmente, não pode fazer isso.
pedem dinheiro, prometem dinheiro, dinheiro não vem, né? E enquanto isso, quem está pensando no nosso mundo? Eu acho que é isso. Tudo que a gente entende que está cada vez mais difícil de prever, está uma parte gigantesca do Brasil. Uma parte do Brasil não é de entender isso e encarar E assim, lembrando que você foi resgatada de helicóptero de um telhado. um agradecimento muito especial do povo daqui, porque a gente recebeu doações do Brasil inteiro e veio daqui da região norte. Eu tenho certeza que os colchões que a gente está usando até hoje vieram rede, vieram colchas, coisas lindas. E é isso. Teve uma prática, teve uma solidariedade. Obrigada. É uma forma de mostrar que juntos a gente é mais forte. E essa capacidade e é importante que a gente siga a fortaleza junto às comunidades. é isso, as comunidades, a ciência, a sociedade civil organizada, as escolas, o espaço escolar, é fundamental. A gente precisa de esse semestre, acho que precisa falar a crise climática nas escolas com foco em solução. Então, essa exposição ela tem tudo nessa direção de mostrar a atividade das famílias, mas ela tem essa perspectiva que a gente ama, que a gente protege, que a gente ama. E é tocando corações e mentes que a gente tem capacidade de se então, é isso que a gente faz. Agradecemos imensamente novamente aqui o CIDEB por nos ceder esse espaço e que a gente consiga juntos fazer. Obrigada.